beleza? Já estou de volta. Olha só como eu tô bonita aqui nesse cenário. Tá vendo aí, ó? Pois é! Estamos aqui hoje recebendo o Vinícius de Paula, que é artista visual. Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu tô encantada com as suas obras. Puxa, obrigado. Nós estávamos ali namorando. Nossa, deixa eu ver. Nossa, se fosse para escolher, todos são lindos, mas esse aqui que mostra essa moça ali na praia, vendo um pôr do sol, um cair da tarde, vamos dizer assim, meio invernal, esse cair da tarde. É isso? Exatamente. Me conta um pouquinho. Essa arte, ela faz parte do meu novo trabalho. É um trabalho que eu estou fazendo agora. Será a minha segunda exposição, né, individual. E esse é o primeiro trabalho dessa nova série. Legal. Ele tem um certo silêncio, né? Não sei se você reparou nessa arte. Total. Tem um silêncio e, ao mesmo tempo, no céu tem um barulho, um ruído. Né? Então, esse trabalho é assim, ele faz meio contraponto entre o silêncio e o ruído e entre o concreto e o abstrato, o sonho e a realidade. Né? Como é que surgiu a arte na sua vida? Como é que ela te alcançou? Desde muito cedo. A minha mãe foi pintora, né? Então a gente morava na beira de um rio maravilhoso chamado Rio Paranapanema. E numa parte do rio onde ele é bem largo. E ela pintava muito aquelas paisagens e tal. Então eu nasci praticamente numa paisagem daquelas que ela pintou. Que legal! Né? Então a cidade de Salto Grande. Tá. E muito bonita a cidade e eu cresci praticamente entre pincéis e tintas, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso, mas trabalhei assim, eu passei a trabalhar depois em propaganda, né? Como designer gráfico e tal. E mesmo participando de alguma exposição coletiva e tal, meu foco era mais propaganda mesmo. Tá. Só em 2018 é que eu resolvi investir mais força, força na arte mesmo. Nossa, né? então na pintura. 4 anos mais ou menos. Exatamente. E foi a minha primeira exposição. E você foi bem na pandemia, né? Que você começou ali, 2019. Não, a pandemia foi 2020, né? 2020. Mas um pouco 2 anos antes. 2 anos antes. Como é que foi você em casa? Você deve ter pintado muita coisa, né, nesse tempo de pandemia. Pintei bastante coisa. Então, essa minha primeira exposição chamava Mulheres de Carvão. Olha. Então eu trabalhava carvão sobre papel craft. Nossa, que lindo. E a inspiração eram mulheres, né? E mulheres incomuns. Tá. Então, várias mulheres dessas me inspiraram. Inclusive uma que era assim, o primeiro fóssil brasileiro de mulher, que foi a Luzia. Uau. Ela estava... era um fóssil que estava no Museu Nacional. E no ano de 2018, pegou fogo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então ela virou carvão. Uau. Então eu comecei com essa história do carvão um pouco em função disso também. Então pintei uma Foi praticamente uma homenagem, né? e outras mulheres fantásticas também, né? Uma dupla de índias, pajés, as primeiras índias pajés do Brasil, da tribo Yawanawá do Acre. Então eu pintei também. E uma delas foi a... Não tem nenhuma dessa obra do carvão aqui pra gente ver? Tem essa obra aqui, que eu fiz uma leitura, é a Aretha Franklin. Sim, é cantora. A Aretha Franklin é uma cantora gospel, né? Maravilhosa, maravilhosa, fantástica. Deixa eu tomar um golinho. Fica à vontade. Ela cantava em viagem com o Martin Luther King, né? Putz, fantástico, maravilhosa. E a voz dela, e ela fez uma música chamada Amazing, ela gravou Amazing Grace, né? Amazing Grace, que ficou eternizada na voz dela, né? Eternizada. E eu fiquei encantadíssimo, então eu fiz esse quadro pensando nisso.
Porque o Amazing Grace é a história de um... Você sabe a história, não? Não. É a história de um capitão de navio inglês que ele trabalhou como no tráfico de escravos na rota da África. Certo. Ele nem gostava muito, mas por influência da família ele tinha que ser capitão do navio e tal, então ele fazia tráfico de escravos. E numa ocasião, dizem que houve uma tempestade muito grande, ia morrer todo mundo no navio e tal. E aí ele teve a inspiração de fazer uma música que foi Amazing Grace, com a letra e tal, né? E o navio se salvou e tal. E aí ele voltou para a Inglaterra e se tornou pastor. E e trabalhou com a abolição. Ele foi um abolicionista muito ativo. Certo. Então foi essa a história daquele quadro ali. Nossa, eu tô encantada. Tá aqui, ó. Você pode ver aí junto comigo. E eu sei que tem um detalhe especial nesse quadro, né? Que tem essa parte aí que são os anjos. Os anjos. Você vê que os anjos são negros, né? Sim, então achei lindo. E ela é meio uma representação de um tucano. Da Aretha Franklin. Com mulher, um design todo especial, né? Mas assim, ela fez essa música para Deus, né? Sim. Essa gravação. Então, não, especialíssima. Olha só, você está conferindo aí. A inspiração é essa. Lindo, 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 lindo. E quanto tempo você demorou para pintar essa obra? Olha, depois que você elabora a obra toda na cabeça, é muito rápido. Mais difícil é elaborar. Mas o difícil é elaborar. Por exemplo, aí tem uma colagem, né? Que essa parte da Aretha Franklin, ela é carvão, né, sobre papel craft. Então é uma colagem que eu fiz sobre a tela. Tá. Então eu já existi, quer dizer, eu fiz ela antes e depois você montou. Montei e finalizou. Na tela. E aí demorou quanto tempo, mais ou menos? Um dia? Ah, não. Uns 2 dias. Uns 2 dias, né? Uns 2 dias. Então, mas qual foi o quadro que você mais demorou para pintar? Quanto tempo você levou? Que você mais demorou? Eu acho que teve um quadro que eu pintei para uma exposição em Lisboa que demorou bem um mês e meio ou 2, quase 2 meses. Era pelo tamanho, pela pelo falta de tamanho, inspiração, mas muito perfeccionismo, por quê? Muito perfeccionismo. É porque, às vezes, você está fazendo um quadro e no meio do caminho você muda um pouco a ideia do que você quer fazer no final. E vai melhorando, você fala, nossa, que bacana, vou fazer um quadro melhor ainda. Legal. E aí vai fazendo, né? Você teve já bloqueio criativo? Porque quando um artista, ele tem esse bloqueio criativo, parece que é o fim do mundo, né? Eu falo isso porque eu canto, então às vezes, quero compor alguma coisa e não sai, tem um bloqueio. Existe também um bloqueio criativo para quem pinta? Como é que é? Existe sim, eu vejo as pessoas comentarem muito. Eu não tenho muito, sabe? Porque eu tenho tanta ideia para pintar, eu tenho tanta coisa para pintar no meu arquivo interno, que eu acho que não vai dar tempo de eu pintar. vai dar tempo. E como é que você faz para montar as suas coleções, né? Você está agora, vai ser a sua segunda exposição. Como é que você... Eu não sei nem se chama coleção, como é que... o pessoal chama série. Série, exatamente. Como é que você tira inspiração para fazer as suas séries? Olha, a minha inspiração são as mulheres. Talvez por influência da minha mãe ou porque a mulher é assim, a maternidade é uma coisa muito emocionante, né? A relação que uma mulher tem com uma irmã, por exemplo, sempre é uma coisa muito emocionante, muito próxima. E essa capacidade de se doar, né? E ao mesmo tempo de aguentar o tranco mesmo, né? De poder, assim, sofrer mais dor.
Muitas funções, né, que a gente exerce E também, a multiplicidade de funções também, né? Sim. Então, sempre foi uma inspiração muito grande. Então, assim, na minha primeira exposição, algumas mulheres me chamaram a atenção. Tá. Muitas mulheres bacanas e tal. Mas continuou sendo. Você vê que sempre tem mulher. Uma referência feminina, Sempre verdade. tem a presença feminina. Uhum. Então, é basicamente isso. Por exemplo, aqui nesse quadro, eu Esse tenho... lindíssimo também. É a dança, né? Então, é o movimento da dança, mas a homenagem é aquela... Bailarina? Não. aquela bailarina... Brasileira? Não. Não. Alemã. É aquela bem conhecida. Ai, meu Deus. já a gente lembra. Pina Bausch. Isso. Então, é a Sagração da Primavera. Uau. Uma vez eu assisti a Sagração da Primavera e fiquei encantado e tal. E aí fiquei sabendo da história também, né, do Stravinsky, né, que compôs a Sagração da Primavera, é um russo, né, e gravou e fez a produção com o Nijinsky. Então diz que foi muito discutido, porque era muito para a época, era uma coisa muito inovador, muito né? inovadora. A música do Stravinsky era muito quase dodecafônica, então as pessoas não entendiam muito bem. Aquilo, né? Então muita gente saiu isso na virada do século, né? Século XIX. Meu Deus, pro XX, pensa agora. Né? Nós agora já temos algumas coisas que as pessoas ainda repelem. Imagina nessa época ainda que tudo ainda estava, né, ainda se fragmentando, né? Exatamente. Então E aí foi... mas aí eu trouxe a inspiração da Pina Bausch, que é mais recente, e que é uma mulher fantástica, né? Eu acho que o balé russo é considerado, acho que, um dos melhores do mundo ainda, né? Eu acho que tem ainda muitas referências, né? E aí você tem as bailarinas ao fundo que, em conjunto, né, se destacam também ali. E tem uma curiosidade de uma delas ali, que você... porque é o seguinte, essa arte, ela é diferente porque ela é uma colagem também. Né? Não é colada especificamente, sim, mas ela é uma colagem porque essa bailarina da frente, ela é feita num estilo e as outras no fundo, elas são feitas em outro estilo, num estilo mais rabiscado, uma coisa assim. Mais... Então... Ela não tem... O rosto é mais abstrato, né? Não tem, o rosto não é tão nada é muito definido. Nada é muito definido. Isso vem da história da arte, né? Assim, também da virada do século. Até para você deixar a pessoa imaginar, né? Quando ela vê o quadro, ela conseguir imaginar o que ela quiser ali. Exatamente. Não é? Porque se você também fizer uma coisa muito montadinha, a pessoa vai olhar, legal, uma flor, legal. Mas aí se você faz uma coisa que para um parece uma flor, para o outro parece um sol, para o outro parece um olho. Então, é legal você trazer para a pessoa essa viagem, né? Quando ela olha para o quadro, né? Exatamente. Exatamente. E aí tem a mão ali de uma delas que é... então, detalhe. É justamente essa questão do estilo da pintura, né? Porque não é uma mão desenhadinha. Sim. Não. Então tem assim, o movimento e tem a luz... Você imagina como deve ser, né? É aquilo que deve ser. Então, não é a realidade, é justamente, eu estou questionando assim, que a gente não precisa ter a realidade, né? Sim. É uma história concreto, né? da história da arte. Sim. Né? É muito interessante, né? Tem gente que fala, eu vou para um museu, olho para um quadro, olho, não consigo ver nada, não consigo enxergar nada ali, né? Mas eu acho que essa é a graça, é você olhar e falar deixa eu imaginar, deixa eu entrar ali dentro, né, daquele quadro, entrar ali dentro daquele processo. Como é que será que aquela pessoa pintou? De onde ela tirou a inspiração? Alguém já pediu para você, Vinícius, olha, pinta um autorretrato meu?
Já pediram pra você? E aí a pessoa sentou lá na cadeira, fez a pose e você fez esse autorretrato? Nunca ninguém me pediu, não. Porque eu não sei, eu acho que as pessoas acham que eu só pinto as coisas que eu quero pintar. Mas eu também faço encomenda, né? Eu já pintei porque eu quis, né? Retrato de pessoas, né? E como é que foi a reação delas quando elas se viram? Porque hoje a gente se vê em foto, é super comum, né? É uma coisa que antigamente não tinha foto. Então, os grandes reis, né? Os imperadores faziam até a pintura da foto, né? E era aquele quadro enorme que enchia a sala lá, os castelos. Então, eram as fotos da época. Como é que é hoje? Para quem tá tão habituado a tirar foto, receber um quadro com a sua, né? Sua pintura ali. É uma coisa, hoje é diferente, né? Porque a arte mudou, né? Antigamente, antes do século XIX, a arte era excessivamente a reprodução da natureza. Né? Então você reproduzia a natureza, reproduzia o corpo humano da forma mais perfeita possível. Era uma cópia da natureza, mas tinha a arte que entrava, o estilo da pessoa. Sim. E depois, a partir do começo do século XX, tudo foi mudando, né? Então, o impressionismo mudou tudo, né? É isso que é a história daquela mão. O impressionismo, ele chegou para trazer, assim, não a realidade, mas a impressão que o artista tem da realidade. Então, ele transformava a realidade com a impressão que ele tinha. Então, se ele fosse míope, ia sair tudo borrado, entendeu? No meu caso, com certeza, porque eu sou míope. Mas aí surgiram todos os ismos, né? Assim, o cubismo. Aí, com o cubismo, por exemplo, você pedir para o Picasso fazer Aconteceu isso, né? O Picasso fazer um quadro de uma pessoa e saiu uma coisa, sei lá, uma carta de baralho, uma coisa assim. Aí a pessoa não quis, né? Meu Deus, isso não me representa. Sim. Isso, né? Mas você vê o valor que deve ter hoje. Imaginar, meu Deus do céu. Então eu acho que é assim mesmo. A arte agora, ela é o objeto em si não é mais tão importante. O importante é o que o artista quis dizer com aquela arte, né? Por exemplo, se eu for fazer um retrato seu, por exemplo, vou adorar. Vai. Mas eu vou querer fazer um pouco mais dentro da realidade. Entendi, sabe? Legal. Mais figurativo. Eu acho que vale muito de cada artista. E cada artista também tem a sua característica da pessoa olhar e falar: esse quadro é do fulano, esse quadro é do ciclano. Porque você tem que colocar a tua identidade, a tua marca, a tua impressão ali, né? Exatamente. Dentro aqui dos teus quadros, eu só conheci essas 4 obras por enquanto, mas eu vejo que você gosta muito dessa questão mesmo, não posso estar errada, tá? Mas o que eu a minha impressão sobre que tem muita liberdade no teu quadro, no sentido de leveza. Então você vê ali naquele quadro da Frida Kahlo que a roupa dela tá balançando, ela tá meio que flutuando num outro hemisfério. Nesse aqui posso perceber que as nuvens estão se movimentando. Então eu vejo bastante movimento, leveza e essa liberdade dentro das tuas obras. Estou um pouco dentro do que você pensa? É isso mesmo. Eu trabalho muito com os 4 elementos, né? A água, a terra, fogo e ar. E a pessoa, né? A pessoa humana. Mas eu acho que o traço, a pincelada, ela parece que já sai naturalmente, sabe? Ela tem um movimento, e é um movimento da natureza, um movimento de vento, de água, de nuvem. É o traço mesmo que já sai assim. Isso eu não consigo mudar. É a tua identidade mesmo, né? Isso é legal, né? É os melismas na forma, né, em mãos, né? A gente faz os melismas quando a gente canta, tem os melismas para quem desenha também, não é isso? Né? E esse quadro da Frida Kahlo, vamos falar um pouquinho sobre ele? A Frida Kahlo é o seguinte, eu como já tinha essa paixão pelas mulheres e pelos talentos das mulheres, eu recebi um convite da
Adriano Scartares, para participar do grupo Clube de Artistas. O Clube de Artistas é um grupo de pessoas maravilhosas, artistas incríveis, que se juntou com por gostar de arte, né? E com essa vontade de reunir pessoas que a Adriana tem, que é uma curadora, galerista e artista fantástica também. Ela esteve conosco aqui na sexta-feira, na nossa mesa de mulheres. Artista, nossa, incrível, e tem galeria fora do país também, Sim. então, né? E aí, ela fez um convite para a gente fazer uma exposição chamada Imperfeita, que era uma homenagem à Frida Kahlo. É uma homenagem à mulher, que é o meu tema, e assim, especificamente tratando da Frida Kahlo, né? Explorando assim a história da Frida Kahlo, o que ela era, como ela fazia. E eu já tinha lido e visto filmes da Frida Kahlo, mas aí eu me afundei na vida da Frida Kahlo. E aí eu comecei a fazer Frida Kahlo, fiz umas 7 Frida Kahlo. Uau! E essa aqui é uma delas. Muito legal. Essa aqui, ela explora um aspecto da Frida Kahlo, que assim, ela é uma pessoa muito doente, né? Teve pólio, aí teve um acidente horroroso e tal. E em um determinado momento ela estava perdendo os pés, ela não conseguia mais utilizar os pés, né? Então ela fez uma frase que era assim: para que pés se eu tenho asas para voar? Que até hoje, né, hashtag no Instagram é legenda de muitas fotos. E aí eu comecei a imaginar que o artista, ele não tem limite geográfico. Você está na imaginação, você está no zênite, ou em cima ou embaixo, é como se você estivesse flutuando no espaço. Você não tem gravidade que te segure, né? E ao mesmo tempo, e no tempo também, você pode voltar para o passado e para o futuro, então você não tem limites. O artista não tem limites. Então eu imaginei a Frida Kahlo nesse quadro voando sobre o Tenochtitlan, que é aquela cidade antiga dos Incas, né? Sim. Me chamou a curiosidade essas... Como se fossem umas pirâmides, né? É uma pirâmide de Tenochtitlan. E ela... onde fazia... Ela era... É mexicana. Ela era mexicana, mas não era nesse... Não era dessa região. Mas esse local é onde se faziam sacrifícios humanos, né? Então jogava... O mexicano tem principalmente os aztecas, né? Eles tinham uma relação com a morte muito diferente da nossa. Até hoje, né, as caveiras lá para eles representam alegria, festa. Alegria, é meio bizarro, é outra mas vida, né? É outra vida. Uma outra oportunidade. Então, daí surgiu essa ideia de fazê-la voando sobre esse templo, que era um templo legal. Já... Um outro quadro que foi para a exposição, que eu falei que demorei mais, também foi um quadro da Frida Kahlo, que era a Frida Kahlo olhando para ela mesma, só que dentro da água. Uau, ela refletindo. Na tona da água. Posso mostrar? Pode, claro. Nossa, a Adriana me mostrou esse livro aqui na sexta-feira e ela me presenteou com o livro. Eu fiquei sexta-feira à noite, Vinicioso, eu com a minha filha... A gente se acabou nesse livro. É muito legal, porque ele tem a realidade virtual. Tem a realidade aumentada. E aí é muito sensacional. Olha que legal. Esse a gente não chegou nessa página aí, mas eu quero ver. Então, esse tem realidade aumentada também e assim, é dentro de uma... Poxa vida, me empresta um celular para eu mostrar aqui. Pega o meu celular, tá aqui no cantinho aqui, ó, que eu quero mostrar como é que funciona esse aqui. Nossa, porque é muito legal, gente, pra família mesmo. E é legal que conta a história de uma forma bem diferente. Obrigada. Aqui, ó, vamos mostrar aqui que ficou bem bacana isso. Deixa eu mostrar aqui, ó.
essa obra do primeiro. Deixa eu só focar, gente, que tem que pegar o QR Code aqui. Tá. Agora, vamos ver aqui. Acho que tem que pegar aqui, né? Do ladinho ali dá. Aí a gente foca aqui, vamos ver. Aí agora ele vai querer não focar, né? Só porque a gente quer mostrar. Poxa vida, peraí, ele já leu já. Vamos tentar de novo, peraí. Não, que é muito legal. Quer que eu segure? Eu quero, por favor. Que é super interessante a forma que a arte também, ela se modernizou. Ela, aqui ó, vamos ver se a gente consegue mostrar. A Frida, se eu parar aqui dá? Ó, ela se movimenta. Opa. Ó, vocês estão vendo a água lá se movimentando, ó? E aí, se você afasta um pouquinho, acho que dá pra ver até melhor. Quando você dá uma viradinha no livro, deita ele um pouquinho, você vê, ó, que sai ali, tá vendo, ó? A gente ficou até olhando, observando, porque a gente brincava, ó, que você pega a arte na mão, ó. E flutua nela, ó. Aí você pode jogar ela fora e criar outra. É sensacional! É muito fantástico. E é uma forma também de você trazer para as crianças também uma forma delas se interarem com a arte, né? Porque hoje se perdeu tanto. Eu em casa, eu sempre gostei de pintar. Né? Tem até umas pinturas bem bonitas lá, modéstia à parte. Só que eu não sei desenhar. Não sei desenhar. Eu gosto de pintar. E eu valorizo muito isso pra minha filha. Então aí ela já sabe, mas vamos pintar? Então a gente tem vários livros, a gente tem muito lápis de cor, muito giz, canetinha. E quando ela viu esse livro, ela ficou encantada. Eu acho que é uma forma muito legal de trazer esse... Porque hoje todo mundo mexe com arte digital, celular, e a tecnologia está na mão da gente. Né? Então essa é uma forma de você trazer uma coisa... Você imagina ter um quadro na sua casa que você... Que legal. Dirija para ele e possa ficar brincando. É uma brincadeira familiar legal. Esse livro as pessoas podem adquirir ele em algum lugar ou é só para quem compra as artes? Não, eu acho que podem adquirir, sim. Deve ter no site, nesse site talvez, né? Eu teria que conversar com a Adriana e passar para você pra gente, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer, né, esse livro, porque é muito curioso, é muito interessante essa forma. E eu queria também saber se dentro das suas pinturas também você vende isso para fora, você trabalha mais aqui no Brasil, mais em Portugal, então, como é que funciona? Lá em Lisboa, a 284 Gallery, né, que é da Adriana, ela tem as minhas obras lá. Então ela comercializa minhas obras lá do jeito que ela quiser. E aqui eu tenho um site, né? E no meu Instagram também, é só entrar em contato comigo. Eu tenho, no meu site eu tenho uma série de obras, já está até sendo atualizada essa semana. Com as obras novas e tal, e eu estou começando a preparar essa nova exposição que eu gostaria de divulgar bastante. Que legal! E aí vai ser numa galeria. Vai ser aqui em São Paulo essa exposição? Aqui em São Paulo. Vai ser aqui em São Paulo, numa galeria. Nos avise para podermos ir lá prestigiar. Eu vou mandar. Ainda não está acertado o local direitinho, mas já está tudo mais ou menos organizado, então eu vou divulgar. Eu gostaria que você divulgasse também. Com certeza, porque eu acho que falta muito isso, a gente olhar para o artista com esse olhar carinhoso, com esse olhar de prestígio mesmo, né? Porque muita gente não valoriza esse tipo de trabalho, né, Vinícius? Para você, como é que foi quando você decidiu, vou agora só vou trabalhar com as artes, vou pintar? Você teve alguém que falou, você é louco, não faz isso, todo mundo. Ou não? Mas todas as pessoas. Todo mundo fala. Mas e aí, você não vai trabalhar? Mas, né? Como não vai trabalhar? Pelo contrário, né? E trabalhar mesmo, você não vai? Mas é assim mesmo. E assim, a gente tem que ficar... Poucas pessoas conseguem ter um fluxo de venda mensal, assim, que possa te sustentar e tal. Mas tem. Tem. As pessoas estão consumindo arte. E principalmente agora, eu acho que nesses últimos anos aí, eu estou vendo que tá melhorando, sabe?
Tá melhorando. Tem muita gente também que tem usado aí também a pintura até como tratamento hoje, né? Para ansiedade, para depressão, para essas questões. Tem até a falamos de arte-terapia, quarta-feira, a né? gente sempre aborda sobre esses temas aqui emocionais. E é interessante, né? Como tem sido usado para isso. Como é que chama? Arte-terapia? Arte-terapia. Eu acho que a arte tem sido usada para muitas coisas. E tem um projeto especial da 284 Gallery que é assim, a arte nas marcas, né? Eles ativam marcas com arte. Então é interessante. A gente tem que introduzir a arte em tudo, porque quanto mais artistas existirem, quanto mais arte estiver sendo disponível para as pessoas, melhor vai ser a nossa vida. Com certeza. Eu acho que vai ser... Porque essa questão da arte, ela traz uma consciência muito melhor, um foco maior. A gente vê quantas crianças hoje com aquele TDAH, que é o hiperfoco lá, né? Por quê? Porque elas são extremamente alimentadas pela tecnologia, elas não sentam mais, pegam um papel e desenham horas lá, ela desenha 5 minutos e já sai. Então eu acho que resgatar essa questão da arte é muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, eu não sei se pode ser a mesma coisa, mas artista plástico do artista visual, tem uma diferença? Ou só é a nomenclatura diferente? Não, antes era artista plástico que chamava. Inclusive, na época da faculdade, era artista plástico e tal. E o artista visual ele é um pouco mais amplo. Um pouco mais amplo. Eu mexo com escultura também, né? Com pintura, com arte digital. Então, eu acho que o artista visual, ele abrange mais, assim, ele tem uma abrangência maior no campo das artes. Né? E essa questão da escultura, eu sei que aí já é bem mais difícil, porque eu tive a oportunidade de conhecer um lugar que faz cerâmica. Eu fui lá, tentei fazer, foi um desastre, foi uma das matérias mais engraçadas que eu já fiz. E realmente é muito difícil, né? Tem uma técnica especial ou qualquer pessoa pode começar a fazer escultura? Não, escultura depende do material que você vai usar. Se você começar a mexer com mármore, por exemplo, você vai sofrer muito porque é difícil, difícil. Você, quando você tem um bloco de coisa que você tem que tirar o material, é difícil porque você vai tirar aonde não deve e tal, né? O Michelangelo dizia, né, que a pedra estava lá, a escultura já estava lá dentro, ele só tirava as sobras. Né? Mas não é bem assim, é difícil. E, por exemplo, se você começar a mexer com argila, você pode acrescentar material. Então você vai modelando. É paciência. Você faz com que material as suas esculturas? Você usa argila, mais o que? Argila? Argila, metal, madeira, eu misturo tudo. Tá, você faz um pouquinho de cada coisa. Eu construo figuras femininas, né? Na escultura eu trabalho mais as formas, né? Do que aqui até, mais as formas. E eu faço geralmente uma... Você conhece massinha? Sim. Massinha. Eu faço em massinha, faço uma alma de ferro, de arame e faço em massinha. Eu vou construindo em massinha. Aí depois eu faço um molde de gesso e faço um negócio que chama barbutina, que é argila diluída em água, né? Mas assim, numa graduação certa e tal. E você enche o molde que você fez, você enche com essa argila e ela seca. Quando ela seca, aí você manda pro forno. E aí tem toda uma questão de temperatura, né? O forno específico, é trabalhoso, né? Tem que realmente ter técnica para isso, né? Você estudou aonde? Ou foi totalmente autodidata? Olha, eu fui muito autodidata, comecei a fazer e tive na FAAP, eu tive umas aulas, né?
de argila. Uhum. Mas, assim, basicamente autodidata. É dom mesmo, né? Eu acho que quem nasce pra pintar, dançar, cantar, fazer esses tipos de coisa, eu acho que já nasce. E, claro, se com muito esforço, tem uma técnica que eles falam que se você fizer por 5 anos uma mesma coisa repetidamente, durante tantas horas por dia, em 5 anos você tem a expertise para fazer aquilo. Mas eu acho que a primeira vez que eu fui fazer a cerâmica foi um caos total, não deu muito certo. Acho que eu vou ficar apresentando, então, mas você sabe Vinícius? uma coisa? Que a arte contemporânea, na arte contemporânea, você já não tem o foco mais no objeto em si, sabe? Quer dizer, o objeto em si, ele pode ser de qualquer jeito. Não tem regra, mais né? cânones, aqueles cânones antigos do figurativismo, você tem que ter igual... Não, pode ser do jeito que você quiser. E você... Depende muito do observador, né? O observador é uma parte integrante da arte. Então, a forma como ele enxerga a tua arte é parte da arte. Então, assim... O cara olha um objeto e fala, isso é arte. Então, é arte. Sim. Se lhe parece. Se lhe parece arte, é arte. Que gostoso, que bate-papo gostoso. Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com o Vinícius sobre arte, falando, né, sobre essas coisas que é tão gostoso, né? A última pergunta pra gente fechar aqui. Já pintou algum quadro pra um amor? Te peguei! Já pintou pra algum amor, assim? Porque as mulheres te inspiram. Pintei. Já? O primeiro quadro que eu pintei pra um amor foi um quadro pra minha mãe. Esse amor é infinito. Esse amor aí, né, é o melhor de mas todos. assim, eu também já pintei pra um amor. E foi correspondido, Vinícius? Sim. Aí valeu a pintura, valeu 2 dias aí, ó. Só pra gente descontrair um pouquinho. Vinícius, eu quero te agradecer muito o nosso bate-papo, parabéns. Continue aí com essa inspiração, que nunca cesse dessa fonte aí, essa inspiração. E eu quero que você passe os seus contatos para quem quiser adquirir os seus quadros. E com certeza vai ser um prazer ir na tua exposição. Avise-nos, por favor. Legal. Então, tem o meu site, né, que é viniciusdepaula.com.br. E o meu Instagram. Basicamente é por aí. Agora, se quiser entrar em contato no meu WhatsApp também, tranquilo. Eu aceito encomendas. Olha lá, sigam lá, @DePaulaVinicius, é isso o seu Instagram? Depaula.Vinicius. Depaula.Vinicius. Então sigam lá o Vinícius e olha, sucesso. E ele está aceitando encomendas. Encomende seu quadro, aproveite que está chegando o Natal. É um belo de um presente para você. Pois é. Né? E diferente. E olha, eu faço rápido. 2 dias está pronto, mas não vai deixar para pedir para ele dia 22 de dezembro, né? Já adianta aí. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, Bárbara. Viu? Maravilhosa entrevista. Eu adorei você. Muito obrigada. E adorei todo mundo aqui. Volte sempre. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar com a doutora Lisandra sobre melasma. Você tem aquelas manchinhas? Ai, nós mulheres não gostamos dessas manchinhas, mas os homens também não. E a gente também vai falar sobre fotografia, com a fotógrafa Amanda Souza. Então não sai daí, rapidinho, a gente já volta.